Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor Deus, está no Pai, te agradeço mais esse dia, saúde, a vida de tudo, Senhor. Te peço hoje, Senhor, especialmente pelas crianças, Senhor, pelos adolescentes e os jovens da nossa igreja, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, Senhor,
abençoando cada um, Senhor, cada lar, Senhor, cada família, Senhor. E que a gente nunca venha desviar dos seus caminhos, Senhor, que a gente sempre venha te buscar cada vez mais, Senhor. Agora também, Senhor, te peço não só pelos que estão aqui dentro da igreja, Senhor, mas também que estão fora, Senhor. Que o Senhor venha resgatar essas vidas, Senhor, e que eles possam, Senhor, ouvir de Ti e abrir o coração para Ti, Senhor. Te peço também por cada família da igreja, Senhor, esteja com cada irmão, Senhor, cada família, Senhor. E pedir também pelos missionários, Senhor, que estão no campo, Senhor. Esteja com cada um deles. Venha abençoar a vida deles, Senhor, a família deles ali também, Senhor. O trabalho que eles estão fazendo, Senhor, dê ânimo a eles, Senhor, e que eles possam também resgatar muitas vidas ali, Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, desde já te agradeço. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Yeah, yeah. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Quem é o que é? Em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo a companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, mandados por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo a companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, mandados por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, mandar por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em igreja, mandar por Senhor. Mandamos por Senhor.
irmãos. Sim, eu creio. Amém. Quero Ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Quero trabalhar em minha terra, usa-me, pois, Senhor. Sim, eu creio. Nós estamos no mês de missões, né? A gente fica preocupado porque não pode dar muito, né? Mas se eu vou ler aqui, a pequena oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, deu dos que sobejavam, mas esta da sua pobreza deitou todos o sustento que tinha. É isso aí, irmã. A gente não pode dar muito, né? A gente dá o que a gente tem. E vamos orar que essa oferta ela se multiplicará. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para trazer a palavra de Deus, trazer uma oração, Senhor Deus, né? Porque nós estamos passando por uma situação difícil, né, com essa pandemia, mas graças a Deus o Senhor tem sustentado, tem nos livrado. Te peço, ó Deus, pelas nossas crianças, Senhor, pelos nossos adolescentes que serão os missionários de amanhã, Senhor Deus, nessa época tão difícil em que estamos passando, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. O Senhor tem dado saúde, tem fortalecido a fé das irmãs, que elas estão ali firme e forte, graças a Deus, fazendo o seu trabalho, Senhor Deus. Te peço também, Senhor, essa pandemia que está aí, Senhor Deus, atacando as pessoas, que o Senhor possa nos livrar, ó Pai. Nos dê força, nos dê saúde, fortalece o nosso corpo, Senhor, que nós precisamos muito, Senhor, da sua misericórdia, ó Pai. Te peço também, Senhor, por todos os médicos, os enfermeiros, Senhor Deus, o pessoal da saúde que está ali na frente, Senhor Deus, que eles não podem fugir, tem suas famílias em casa, Senhor Deus, e sempre preocupado em voltar para casa, Senhor Deus, que o Senhor esteja com eles, ó Pai, guardando eles, guardando a vida da família deles, Senhor Deus, porque o Senhor sabe, se os médicos adoecerem, Senhor, quem cuidará de nós, ó Pai? Apesar de nós termos o Senhor como médico dos médicos, mas nós precisamos deles também, Senhor Deus. São essas coisas, Pai querido, que eu te peço em seu santo nome, amém. Não vou me preocupar com as perseguições, Aqueles que lançam Jesus sabe, não posso confiar, não posso descansar. Jesus está Aquele que não tem pecado, aquele que não é
Olá, irmãos, grande abraço. Hoje eu vou falar do tema e da divisa da campanha de missões estaduais. Tema é sim, eu creio. Divisa: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Eu Deus o impossível, autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, em seu agir quem impedirá. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Perguntou a quem enviarei, é o mesmo a quem eu disse: eis-me aqui, é quem me fez herdeiro através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, o autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, e o seu agir quem impedirá. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Do pecado, eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Declaro viver para a glória de Deus, entregar minha vida a serviço da cruz e anunciar que só em Jesus encontramos salvação. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio na tua graça, que liberta do pecado. Eu creio que em tuas asas sim eu posso descansar. Eu creio em teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim.
expandindo a obra missionária em todo o tempo, louvando, adorando e exaltando o nome de Deus. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-nos com salmos. Salmo 95, 1 e 2. Irmãos, hoje é o nosso grande culto, onde estamos dando encerramento à nossa campanha de missões estaduais 2020. Queremos agradecer a todos que participaram, todos que contribuíram, todos que oraram. Agradecemos os nossos amigos, os nossos familiares que sempre estão junto conosco para poder fazer esse trabalho, irmão, o trabalho de missões. Mas não podíamos deixar, de mencionar os nossos missionários da Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, que são as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Eles também são responsáveis por mais essa vitória, pois eles estão conosco em todas as campanhas, eles estão conosco fazendo o trabalho do Senhor, já estão crescendo com essa consciência, o quanto é importante levar a palavra do nosso Deus. Por isso que nós convidamos eles para a direção do culto desta noite. Eles são uma peça muito importante na nossa igreja, porque eles também fazem missões. Eles estão sempre participando conosco, estão sempre atuando conosco nas campanhas, então temos que agradecê-los também. Temos muitos amigos, alguns amigos nós convidamos para participar do culto de hoje. São amigos que estão na nossa feira, estão nos nossos cultos missionários, estão sempre trabalhando. E o mais bonito de tudo, irmãos, eles estão sempre prontos para fazer o trabalho. Quando foi feito o convite, imediatamente todos aceitaram. Isso é uma maravilha. Esses missionários, irmãos, Deus colocou na nossa igreja, na Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, para que nós pudéssemos cuidar de cada um deles, que eles possam sempre estar nas nossas orações. Alguns não puderam estar aqui conosco, mas eles merecem o nosso carinho, as nossas orações da mesma forma. Somos gratos pela vida de cada criança, cada adolescente, cada jovem, por poder estar sempre conosco. Estão crescendo, sabendo o quanto é importante levar a palavra do nosso Deus, o quanto isso é importante. Então, muitos ali que se apresentou aqui hoje são filhos de pais que cresceram fazendo missões, que continuam fazendo missões. Então, irmão, o trabalho não pode parar, não pode. O trabalho do Senhor continua. Quem sabe uma dessas crianças, ou adolescente, ou jovem, pode estar no campo missionário amanhã, não é, irmãos? Mas eles têm aprendido com seus pais, com seus avós, têm aprendido na nossa sala lá da EBD, o quanto é importante fazer a campanha, o quanto é importante levar a palavra de Deus. Nesse momento eu convido a todos para que nós possamos orar, fazer uma oração. Convido os irmãos que fechem seus olhos e abaixem suas cabeças, que estaremos orando neste momento. Soberano Deus, nosso Pai que está no céu, obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje, Senhor Deus. Agradecemos, Senhor Deus, por estar sempre conosco. Agora, Senhor Deus, nós queremos colocar no Teu trono santo, Senhor Deus, a nossa campanha de missões estaduais 2020,
que estamos encerrando hoje, Senhor Deus, neste culto, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado por estar conosco, por se fazer presente em cada um de nós, Senhor Deus, pelos recursos que nós conseguimos obter, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pois Tu fez presente, Senhor Deus, nesta campanha. Te entregamos cada servo Teu, te entregamos cada amigo, cada família, cada vida, cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor Deus, que estão conosco, Senhor Deus, engajado em levar a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho, que essa igreja sempre possa ser uma igreja missionária, Senhor Deus. Agradeço, Senhor Deus, pela vida do pastor Cláudio e toda a sua família, pois o Teu servo, Senhor Deus, tem estado na frente, Senhor Deus, tem nos conduzido o Seu rebanho, Senhor Deus, conforme Tu queres que tenhamos, Senhor Deus, de levar a Tua palavra para todas as pessoas, Senhor Deus. Temos que avançar, Senhor Deus, com o Teu Evangelho, Senhor Deus. Guarda-nos, Senhor, e nos proteja. Continua, Senhor Deus, com essa programação, Senhor Deus. Que Ele, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, estar sempre pronto. Que possamos todos estar sempre pronto para Te servir, Senhor Deus. Fique conosco, Senhor Deus. Fique, Senhor Deus, com a mensagem desta noite, que venha falar aos nossos corações, que a cada dia mais possamos ser os servos fiéis, Senhor Deus. Guarda e nos proteja, Senhor Deus. São essas coisas que Te pedimos e já Te agradecemos, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nós, neste momento, iremos ouvir o hino de número 429 do nosso cantor cristão, Ceifando. E logo após, o pastor Cláudio está com a palavra. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Peces abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Peces abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Peces abundantes havemos de trazer. Boa noite, igreja, boa noite a todos. Eu quero
dar continuidade ao culto nesse momento e agradecer a Deus por você, que Deus concede também esse privilégio de conosco estar junto nesta noite. Mesmo você estando em casa, acompanhando este culto online, mas nós sentimos a alegria saber que estamos juntos espiritualmente. E eu quero agradecer a Deus por sua vida nesse instante, quando assim estaremos orando, não só por você, mas também pelas nossas crianças, por aqueles que, por certo, estão trabalhando. Nós estaremos assim intercedendo a Deus. Mas eu quero, antes desta oração, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos queridos irmãos e irmãs que têm sido instrumento de Deus nesse tempo de afastamento para promover o reino de Deus através das campanhas que temos levantado para missões. Que Deus possa recompensar cada irmão, cada irmã que dedicaram o seu tempo, dedicaram as suas vidas e, sobretudo, contribuíram para que tivéssemos êxito nesta obra que é a obra de Deus. E quero também agradecer não só as pessoas da igreja, mas até mesmo alguns que não são membros da igreja, mas Deus usou, Deus deu o privilégio de também conosco participar desta campanha de missões estaduais. E nós vamos nesse instante estar orando a Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Deus em que Ele possa continuar abençoando a igreja através de cada irmão, através de cada irmã, para que a obra de Deus ela tenha o seu segmento e alcançando os objetivos de Deus para a glória do seu nome. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse instante antes de passarmos a palavra à mensageira desta noite. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esta semana, Senhor Deus, em que passou, Senhor. E agora iniciamos uma nova semana, Senhor Deus. E nós queremos rogar ao Senhor que a misericórdia do Senhor, assim como nos guardou, assim como nos abençoou na semana em que passou, o Senhor possa também continuar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando e nos dando livramento, Senhor, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Pedimos, ó Deus, pelas famílias da igreja, Senhor Deus, continua abençoando, Pai querido, para que haja saúde física, para que haja saúde espiritual, para que haja, ó Deus, em cada lar, a convicção da Tua presença, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, não só pedir pelos lares, ó Deus, mas também pedir pelas nossas crianças, Pai querido, em que dependem das Tuas misericórdias, Senhor Deus, para que elas possam permanecer, Pai amado, seguras, ó Deus, não tendo, Pai querido, dificuldade com essa pandemia que estamos vivendo, mas que a Tua mão, Pai querido, possa cobrir essas crianças com a Tua graça, com livramento, Senhor Deus, para a nossa alegria, para a alegria dos seus pais e, sobretudo, para a glória do Teu nome. E agora, ó Deus, quando estaremos passando a palavra, Pai querido, a irmã Fabiana, que é a mensageira desta noite. Usa, ó Deus, para que a voz da Fabiana, Senhor Deus, seja a Tua voz, Pai querido, falando aos nossos corações. Que o coração da Fabiana, Senhor Deus, a sua mente, Senhor, esteja submisso ao Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, a Tua palavra encontre lugar nas nossas necessidades. E ao sairmos daqui nesta noite, ó Deus, após ouvirmos a Tua palavra, nós possamos nos sentirmos, ó Deus, ricamente abençoados através da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e assista-nos, ó Pai, com as Tuas misericórdias. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o qual oramos. Amém. A Fabiana com a palavra nesse instante. Boa noite, irmãos. É com bastante alegria que eu estou aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês.
Eu vou fazer uma oração e depois a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus e compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te honramos, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos por tudo que tem feito por nós, ó Deus, por tuas grandes bênçãos e maravilhas que tem realizado em nossas vidas e em nossas famílias, Senhor. Te peço agora pela tua palavra, que possa encontrar lugar em cada coração. Fica conosco, conduz as nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar hoje, irmãos, sobre a importância dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente não para refletir naquilo que pensamos, porque é algo tão natural, né? Pensar é algo natural. Então a gente não fica pensando sobre o que pensamos. Nós simplesmente pensamos todos os dias sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos. Eu vou fazer a leitura de um texto bíblico com os irmãos e durante essa nossa conversa a gente vai citar muitas outras referências da palavra de Deus. Nós vamos ler 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e eu gosto muito de estudar, de fuxicar todo tipo de informação que chega. Então alguém fala uma coisa para mim, ou eu recebo algum vídeo pelo WhatsApp, leio alguma coisa, ou me perguntam alguma coisa. Normalmente eu busco informações na internet, até mesmo para ter certeza de que aquela informação é verídica, né? Que não é nenhuma fake news como está em moda. A nossa mente, ela absorve todo tipo de informação que a gente recebe. Desde um texto que a gente lê num livro, uma imagem que a gente vê numa fotografia, numa gravura, uma imagem que a gente vê na televisão, né? Todo o conteúdo que a gente recebe também por meio de jornal, né? Jornal que eu falo, o jornal da televisão, né? Aquele noticiário, filmes, novelas, séries, tudo isso são informação e são informações que a nossa mente absorve, tá? Porém, a maioria de nós não dá importância para isso, porque, como eu falei, a informação ela é recebida de forma natural pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, e a nossa mente vai absorvendo cada uma dessas coisas que nós visualizamos no decorrer da nossa vida de cada dia, tá? Porém, cada uma dessas coisas, elas causam alguma influência em nós. Influências positivas, influências negativas. Muitos dos irmãos já devem ter ouvido falar sobre mensagens subliminares, né? Mensagem subliminar é todo tipo de informação que os nossos sentidos humanos não percebem de forma consciente, mas que a parte do cérebro humano, que é o subconsciente, absorve, né? Ou seja, eu creio, na verdade, né, que é o que diz sobre a questão da mensagem subliminar, que o nosso subconsciente absorve todo tipo de informação recebida. Então, aquilo que a gente já comentou aqui, uma imagem, uma palavra, uma melodia de uma música, ela é um tipo de influência que a gente recebe, tá? Crianças, adultos, jovens, velhos, todos nós somos influenciados por essas informações que recebemos até mesmo sem perceber. E essa influência, inclusive, também nem sempre é percebida, tá, por nós. A mente consciente ou a mente inconsciente conduz as nossas ações, tá? Por isso é importante a gente refletir sobre o que nós temos alimentado a nossa mente. O texto de Romanos 12, versículo 2, ele diz que nós não devemos ser conformados com esse mundo, mas que nós precisamos sermos transformados pela renovação do quê? Da nossa mente, do nosso entendimento. Pois assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, segundo Romanos 12, o quê? Nós não podemos nos conformar, simplesmente absorver tudo que o mundo está jogando em cima de nós e absorver isso assim, sem pensar, sem refletir. Porque se nós agirmos dessa forma, nós nunca conseguiremos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Tudo que nós vivemos, irmãos, todos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, elas têm raízes naquilo que nós pensamos, raízes naquilo que nós alimentamos a nossa mente, na forma que nós formamos os nossos pensamentos.
E o inimigo, né, Satanás, ele tem oferecido toda gama de informações e pensamentos errados para que a gente forme nas nossas mentalidades uma mente corrompida e que a gente acabe tendo atitudes erradas. Porém, nós temos a Bíblia e toda a sabedoria que a palavra de Deus pode nos fornecer para não aceitar qualquer tipo de pensamento, não aceitar o pensamento que não venha de Deus. Esse texto que nós lemos de 2 Coríntios, o que diz lá? Diz que nós conseguimos destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E que nós podemos levar cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então a palavra ela já nos dá a base, as ferramentas para destruir qualquer pensamento que se oponha à vontade de Deus. E a vontade de Deus, a Bíblia ela está ali com toda a vontade de Deus para nós, para que a gente não tenha dúvida de que aquele pensamento, aquela informação, aquilo que nós recebemos, a gente tem capacidade de confrontar, de identificar se aquilo é de Deus ou não, né? Então, se a nossa mente, se o nosso pensamento estiver obediente a Cristo, nós estaremos, né? Começa com as nossas mentes precisam estar obedientes a Cristo para que as nossas ações sejam obedientes a Cristo. Então, irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos, afirmar? Nós estamos numa guerra espiritual e é uma guerra constante, não é uma guerra que nós vivemos, a gente ouve muitas vezes essas frases, né, em cultos, em pregações, o irmão está vivendo uma guerra espiritual. Mas às vezes parece que essa guerra espiritual são momentos. O irmão está com um problema na família, está com uma enfermidade, está com desemprego, algum tipo de desavença, e o irmão considera que aquilo é uma guerra espiritual. Mas a guerra espiritual está acontecendo o tempo inteiro. E Efésios 6 diz o quê? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nossa guerra não é contra pessoas, mas contra o diabo e os seus anjos, né? E o diabo é mentiroso, a Bíblia diz isso. A Bíblia é clara em afirmar que o diabo ele é o pai da mentira. Porém, muitas vezes a gente se envolve em discussões, em desavenças, em fofocas, em todo tipo de situação que desagrada a Deus, porque nós somos influenciados pelas mentiras que Satanás plantou, né? Quantos de nós estão com a mente preparada para quando ouvir certas coisas conseguir identificar, opa, peraí, isso aí não é de Deus, isso aí não é um pensamento que está vindo da parte de Deus, né? Então, uma vez que recebemos a informação, o nosso pensamento vai gerar muitas vezes uma suspeita, uma dúvida, um medo, um questionamento e até uma teoria. Quantas vezes nós discutimos com um irmão em Cristo, ou com um irmão de sangue, né? Com um parente, com um amigo, justamente porque nós formulamos teorias que nem eram verdade, irmãos. Nós caímos muitas vezes no engano do inimigo porque a nossa mente começou a criar dúvidas, a cogitar, não, alguém falou isso por causa daquilo, ou alguém disse para você que outra pessoa falou tal coisa, você nem sabe se aquilo é verdade, e você vai alimentando a sua mente, criando lá todo um contexto, né? E quantos desgastes, quantos relacionamentos partidos, quanta coisa teríamos evitado se as nossas mentes estivessem preparadas para refutar os argumentos de Satanás, né? Todo argumento que se levanta contra Deus. Porque isso são argumentos que se levantam contra Deus. Argumento que se levanta contra Deus não é necessariamente algo que alguém disse, como a gente fala, heresia, né? Coisas, a gente vê aí, a gente viu ano passado aí o tal do Porta dos Fundos, fazendo vídeos, como é que eu vou dizer? Usando o nome de Cristo e a pessoa de Cristo de uma forma tão desrespeitosa. Mas não é só isso que são argumentos que se levantam contra Cristo. Muitas vezes os argumentos que se levantam contra a vontade de Deus são coisas sutis que a gente não é capaz de perceber no nosso dia a dia, né? Então, por isso que a Bíblia diz que as armas que nós lutamos não são humanas, né? Então, a gente muitas vezes não está atento a essas sutilezas que o inimigo planta, né? E que vão criando fortalezas na nossa mente. Porque o que são essas fortalezas? São pensamentos que vão sendo construídos e que quando a gente vê, a gente tomou as atitudes com base em coisas que nem eram verdadeiras, né? E criamos situações que poderiam ter sido evitadas. Mas embora as armas de Satanás não sejam humanas, as nossas também não são,
tá? Então essas fortalezas, que são essas formas de pensar que muitas vezes ficam enraizadas na nossa mente, né? Mágoa, rancor, muitas vezes a gente se afasta de pessoas por conta de pensamentos errados. Mas as nossas armas também não são carnais, nossas armas são espirituais, irmãos. O apóstolo Paulo nos diz que nós temos armas para que isso não ocorra, e de fato nós temos, tá? E nós vamos chegar aí nessas armas. Então muitos de nós passamos anos da nossa vida vivendo com situações, quantas situações dessas que eu citei, irmãos, de mágoa, de desavenças, de separação, elas se prolongam por anos dentro de famílias, dentro da igreja, porque a gente não observou a forma que a gente estava pensando, a gente não vigiou, a gente não colocou diante de Deus, a gente não perguntou ao Senhor se aquilo era verdade, a gente ouviu e a gente acreditou e tomamos as nossas atitudes muitas vezes precipitadas, e colhemos ali os frutos por anos nas nossas vidas, né? De forma tão ruim, tão triste. Então, que a gente possa pensar que a nossa maneira de lidar com as pessoas e as situações, elas têm uma raiz, tá? Essa raiz, ela está nos nossos pensamentos. E essa raiz, ela começa muitas vezes na nossa infância, tá? E aí tem as questões psicológicas que nós vivemos, todos nós, na infância, na adolescência, mas também estão relacionadas a como nós nos comportamos hoje. Não estão só relacionadas à nossa infância, estão relacionadas àquilo que a gente escolhe, os padrões que nós escolhemos de pensamento e aquilo que nós temos alimentado a nossa mente, tá? Então eu vou falar sobre as nossas armas. Quais são as nossas armas, irmãos? Nós sabemos quais são as nossas armas. Nossa principal arma é a palavra de Deus, irmãos. Só que às vezes a gente esquece de pedir a Deus, tá? Sabedoria, pedir a Deus direção, pedir a Deus que nos mostre quais pensamentos errados nós temos carregado conosco. Onde o Espírito Santo precisa trabalhar para que a gente possa remover essas fortalezas. Então, a gente tem a palavra de Deus, a gente lê todo dia, mas a gente não tem, às vezes, a constância necessária e a busca e primeiramente, pedir a Deus que nos mostre a direção para que a gente possa seguir, né, buscando e prosseguindo e buscando no conhecimento de Deus. É um processo que a gente tem que seguir por um tempo muitas vezes longo, né? Eu acredito até que por toda a nossa vivência como cristãos, até a volta de Cristo, tá? Mas às vezes a gente começa ali a buscar, Deus vai nos mostrando, mas a gente às vezes desanima e volta a agir da maneira como nós estávamos acostumados, porque é muito mais fácil, porque a nossa mente já está acostumada, né? E a gente se conforma com este mundo e com a sua forma de agir, de pensar, de viver. Sempre que nós buscamos a palavra de Deus, que é nossa grande arma, verdades são reveladas, irmãos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. A principal verdade, claro, é conhecimento de Cristo, é saber que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas há muitas outras verdades reveladas na palavra de Deus. Não foi à toa que o salmista disse o quê? Pediu ao Senhor que sondasse o seu coração, que mostrasse se havia algum caminho mau, se havia alguma coisa que ele precisava mudar, né? Então, quando nós buscamos a Deus, ele traz à luz aquilo que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Acho que todos nós gostamos muito daquele louvor, né? Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, né? Tudo que há dentro de nós precisa ser mudado o tempo todo. A gente precisa ter mudanças na nossa forma de pensar e agir. Deus nos salva, né, e promove a transformação em nós, mas existe aquele processo de santificação que a gente precisa estar buscando o tempo todo para que a gente não mantenha pensamentos errados, não se conforme ao padrão desse mundo. Nossos comportamentos externos são reflexos daquilo que está nas nossas mentes. Quando o irmão abre a boca e fala algo, revela algo que está na sua mente. Quando o irmão toma uma atitude para com alguém, para com um familiar, seja com quem for, é um reflexo daquilo que a sua mente produziu, daquilo que a sua mente alimentou durante a sua vida, durante um dia, durante uma semana, um mês, né?
Provérbios 23, versículo 7 diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, como imaginamos, a gente não imagina no coração, né? São formas até poéticas de falar que a Bíblia traz. A gente imagina na mente. Então, como imaginamos, assim nós somos. Então, esse versículo ele ressalta mais uma vez a importância dos nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos podem influenciar aquilo que nós vamos nos tornar. A psicologia, ela fala isso, e ela fala isso porque Deus deu sabedoria aos homens para identificar isso, né? E a psicologia é uma ciência dada por Deus. Então, quando diz lá que uma criança que ouve palavras negativas, que os pais desmerecem ela, e que ela se torna um adulto inseguro, um adulto com medos, um adulto com... Isso aí é palavra de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Porque aquilo que você imagina na sua mente, você é. Se você imagina que você não tem capacidade, você não vai conseguir ter, porque você está produzindo na sua mente um pensamento que te causa insegurança, te causa medo e não te deixa seguir. Então, nossos pensamentos precisam ser fortalecidos pelas verdades que estão na palavra de Deus, irmãos. Os nossos pensamentos vão produzir frutos bons ou ruins na nossa vida, né? Romanos 8, verso 5 diz assim, que os que se inclinam para a carne, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, se temos pensamentos errados, pensamentos carnais, se temos alimentado a nossa mente com coisas que vão nos conduzir conforme a carne, teremos dificuldade em caminhar no Espírito, teremos dificuldade de ter uma mente santa, uma mente renovada. Então, por isso, pedir a Deus que conduza as nossas mentes, que conduza os nossos pensamentos, para que possamos ter uma mente renovada, conduzida pelo Espírito Santo, tá? Nossa segunda grande arma, irmãos, é a oração, né? A Bíblia diz o que? Orai sem cessar. É isso que diz a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi uma coisa que eu não tinha pensado anteriormente, sabe? Eu estava ouvindo algumas palestras no YouTube e o palestrante ele falou sobre o orgulho. E isso me chamou muita atenção, porque ele falou muitas vezes que algumas coisas na nossa vida, elas são frutos do orgulho, né? Nós muitas vezes deixamos de mudar, de prosseguir, porque nós somos orgulhosos. E aí eu fiquei pensando, é isso mesmo, irmãos, é verdade. Nós temos a oração como uma arma, tá? Uma arma poderosa de Deus. Porém, para que a gente possa mudar, para que a gente possa renovar a nossa mente, a gente precisa pedir a ajuda de Deus. Então, por meio da oração, eu quebranto o meu espírito, o meu coração. Eu tenho que deixar de lado o meu orgulho e pedir a Deus que me ajude, né, a ter uma mente renovada. Então, muitas vezes nós sabemos orar, mas nós não pedimos. Nós não pedimos a Deus que nos ajude. Nós não clamamos ao Pai, Senhor, me ajuda. Me ajuda a vencer esse comportamento que eu tenho. Me ajuda, me mostra onde eu preciso mudar. Me mostra em que a minha mente precisa ser renovada. Então, porque somos orgulhosos, muitas vezes a gente acha que tem o controle de todas as coisas, que tudo está certo, eu sei como agir, eu sei como viver, eu sou um grande cristão, eu sou, né, assim com Deus, e eu sigo a minha vida, mas na verdade muitas vezes com atitudes erradas, com pensamentos errados. Então eu preciso ter humildade de me colocar diante de Deus e falar, Senhor, me mostra onde eu estou errando, me mostra que pensamento errado está conduzindo a minha vida, me mostra que atitude errada está conduzindo a minha vida. Porque nós não vamos vencer essa guerra sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Pai. Na força da carne nós não venceremos, né? Assim que diz a sua palavra, nós venceremos pelo poder do seu Espírito. Então, por isso, a gente precisa deixar o orgulho de lado e o tempo todo a gente está se colocando diante de Deus. Senhor, me ajuda, me conduz, me mostra o que eu estou fazendo de errado, me mostra onde eu devo mudar. E não desistir, irmãos, não desistir. A gente vai caminhar uma polegada de cada vez, mas vai continuar caminhando, né? Esse mesmo palestrante, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante também. Ele disse que ele estava conversando com um preparador técnico, um preparador de atletas, né? E que esse preparador, ele disse que os grandes atletas, eles tinham alguns comportamentos que deviam ser observados. E eu achei muito interessante a referência que ele fez. Ele disse que todos os dias ele fazia uma caminhada na praia, né? E ele caminhava de um determinado ponto ao outro.
esse outro ponto tinha uma pedra, né? E esse ponto era o lugar final. A pedra era o fim dessa caminhada, uma caminhada longa. E aí ele fazia essa caminhada com os atletas que ele treinava, tá? Então ele ia de um lugar até essa pedra era o lugar final, você colocava a mão na pedra e voltava lá. Tantas séries de corrida ali, 2, 3, 4, 5, de acordo com o treinamento que ele estava dando para aquele atleta. E que ele observou uma coisa, que alguns atletas iam até o final, batiam a mão na pedra, voltavam, batiam a mão na pedra, voltavam, quantas vezes fosse determinado, sempre até o final, cumprindo aquilo que ele tinha estipulado para o treinamento daquele atleta. E que outros não faziam assim. Antes de chegar na pedra, já voltavam, paravam antes e não faziam aquele percurso completo. E que ele observou que aqueles atletas que faziam o percurso completo, que cumpriam religiosamente, né, aquilo que tinha sido determinado, indo até o final e voltando, eram os atletas que eram bem-sucedidos e que apresentavam os melhores resultados. E aqueles que iam até algum ponto e desistiam, não cumpriam o percurso completo, esses não eram os que apresentavam os melhores resultados. Isso serve para a gente, irmãos. Caminhar com Cristo não é fácil. Essa caminhada de mudança, de renovação da mente, é um percurso longo a ser seguido, mas que deve ser seguido por completo. Então, quando eu decido caminhar, e aí a gente tem que ter disciplina, né? Eu recentemente mudei de agência mais uma vez no meu local de trabalho e eu estabeleci uma rotina nova para mim. Eu acordo de manhã, tomo meu banho, vou para a cozinha, leio a minha leitura bíblica enquanto eu tomo café e depois eu visto a minha roupa para sair, né? Foi uma rotina que eu estabeleci para mim, que está me ajudando a ter disciplina em ler a palavra de Deus. Mas teve momentos que eu não tinha essa disciplina, né? Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso, sobre a questão da gente ter a disciplina para que a gente possa ter o alimento correto todos os dias. E dessa forma, ali, aquele momento de manhã, eu leio a minha Bíblia e eu oro antes de ir para o trabalho. Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo para os irmãos? Eu não estou dizendo que eu sempre fiz isso, muito pelo contrário, eu não estava fazendo e eu comecei a fazer há poucos dias agora quando eu mudei de unidade. Então, assim, são coisas que Deus vai nos mostrando e que a gente, no decorrer do caminho, a gente às vezes vai deixar de fazer, mas a gente precisa ter aquela humildade que eu falei de buscar o Senhor e falar, poxa, eu tô desanimando, tô errando de novo na minha caminhada, vou começar de novo, vou estabelecer uma nova disciplina e vou continuar caminhando com Deus para mudar a minha forma de pensar e agir todos os dias. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, né? Então não vai ser fácil, irmãos, não é fácil não. A gente precisa, não existe uma fórmula mágica para se tornar santo, né? Então não existe uma fórmula mágica para renovar a mente. Então a gente vai ter a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter desânimo, mas a gente precisa entender que é um processo que está sendo construído com a ajuda de Deus, com a força do Espírito Santo. E esse processo, como eu falei, ele não vai acabar, ele ia até a volta de Cristo. O texto de Gálatas 6:8 diz que o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então não podemos desfalecer, irmãos. Precisamos manter essa busca constante. Eu queria ainda compartilhar um outro texto com os irmãos. A gente está quase acabando aqui. Um texto lá de Deuteronômio 30:19, que diz assim: O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhas, irmãos, escolhas que temos que fazer todos os dias. Deus disse isso para o povo de Israel: faça a sua escolha, né, entre a vida e a morte. Faça a sua escolha e viva você e seus descendentes. Fica um recado aqui para nós que somos pais, principalmente, né? Temos que fazer a nossa escolha. Quanta responsabilidade nós temos, né? Meu Deus, temos que fazer a nossa escolha todos os dias, de viver com Deus, de andar com Deus, de prosseguir e renovar as nossas mentes de acordo com a sua palavra. Porque milhares de pensamentos errados são propostos todos os dias para nós, o tempo inteiro. Então é muito mais fácil seguir a inclinação da carne do que a inclinação do espírito. Por isso que a Bíblia reforça tanto, como diz lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos, tá? Repita isso na sua mente: conhecer e prosseguir. O povo de Israel levou 40 anos do deserto numa caminhada que ele poderia ter levado dias. Então nós muitas vezes vamos demorar mais tempo a ter nossas mentes renovadas por termos desistido no meio do caminho, por termos a mentalidade errada. O povo de Israel teve mentalidades erradas, teve pensamentos errados, por isso demorou tanto tempo
Então, que a gente possa assimilar isso, né? Assimilar o que tem de verdade na palavra de Deus. Todos nós temos pontos fracos, pontos fortes, todos nós vamos falhar em algum momento, mas precisamos permitir que Cristo seja forte nas nossas fraquezas, né? Então, nós não podemos desanimar, mas precisamos prosseguir, como diz a palavra do Senhor. Então, essa é a minha palavra hoje, irmãos. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Por quê? Porque nós precisamos ser renovados toda manhã. Então, que a gente possa buscar, orar, ler a palavra de Deus e buscar sem cessar a sua direção, ao auxílio do seu Espírito para renovar as nossas mentes. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de nós.